a esse plenário. Eu sei que já está cansado, o debate já está exausto, mas eu queria fazer um relato pessoal. Pela minha vivência, eu não sou médico, mas tive a oportunidade do governo do presidente Lula presidir a Fundação Nacional de Saúde, a FUNASA. E a FUNASA tinha a incumbência de dar apoio, atenção básica à saúde indígena. E um dos fatos que mais nos surpreendia é exatamente a dificuldade da alocação de médicos para trabalhar nas comunidades indígenas. Nós temos a população indígena, 80% dela, exatamente deslocada de 80% da população brasileira, que faz um paralelo com o Oceano Atlântico. E quanto mais se interioriza essas populações, maiores eram as dificuldades. E eu também não entendia, e com a convivência fui percebendo, que a questão não era só salarial, porque naquela época a grande parte dessa assistência era prestada por organizações não governamentais, ONGs, que tinham muitas vezes dificuldade nas suas prestações de contas. Nós mesmos, na nossa gestão da FUNASA, afastamos 36 ONGs durante a minha gestão, 2007 e 2010, e ali a gente percebia exatamente um outro Brasil, um Brasil distante da realidade tecnológica, inovadora, de comunicação, e um Brasil ainda feudal, numa relação ainda distante com o crescimento e o desenvolvimento do país como um todo. E naquela época foi quando exatamente tive a oportunidade de conhecer o então diretor da FUNASA, médico, o doutor Alexandre Padilha, e ver a sua vocação, a sua compreensão, a sua vontade exatamente de mudar essa página. E todos nós, todos os que falaram aqui, seja o governo, seja a oposição, sejam médicos particulares, privados, públicos, professores, estudantes, têm uma convicção clara: há falta de médico em boa parte do Brasil. Há uma demanda que precisa ser alocada. Todos nós falamos, todos nós sabemos. Os dados apontam que hoje mais de 500 municípios não tem um médico sequer. E está aqui um resultado agora, falado pela deputada que me antecedeu, do Paraná, um estado rico, um estado pujante no nosso país, cravado no centro-sul do país, e que lá, a 70 quilômetros da capital Curitiba, não tem um médico. Como o doutor Adib Jatene disse aqui também, que na periferia de São Paulo há locais que faltam médicos também. E isso precisa de uma solução. E a solução passa necessariamente por uma inovação, por uma mudança de postura. Porque se o SUS está completando 25 anos, e o SUS foi uma grande vitória da saúde pública brasileira, a universalização, em um país da dimensão continental que é o Brasil, um país que cabe em vários países dentro dele próprio, nós temos que inovar, nós temos que buscar alternativas. E aqui parabenizo o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, pela coragem que ele teve de fazer esse enfrentamento, que não é fácil. Mudar no Brasil é muito difícil. Mudar os paradigmas e os preconceitos que são formados por nós mesmos, que formamos a elite do país, que muitas vezes não entendemos que precisamos inovar para poder superar as chagas do passado. E essa mudança, nesse momento, aponta um caminho: é importar médicos, seja lá de onde vierem, seja lá por onde foram formados, mas que tenham condições de atender a essa demanda dessa população pobre e carente, que não tem alternativa, que não tem um seguro-saúde, que não tem acesso à medicina de vanguarda, até por uma distância física. E se a solução é essa, nós, da mesma forma que nos unimos para fazer o SUS, e entendemos que o SUS é uma política que vai além das ideologias partidárias, nós temos que entender também que nós temos que construir alternativas. E temos que vencer os preconceitos. Nessa casa, desse plenário, aqui o deputado Osmar Terra, junto comigo, foi nessa luta, nós criamos a EBSER. E a EBSER sofreu 1000 preconceitos com relação à administração dos hospitais universitários. E eu quero só dar um dado que me foi passado pelo ministro Aloysio Mercadante, da economia que hoje a EBSER faz em apenas 14 hospitais universitários em que a EBSER assumiu a responsabilidade de gerenciamento. Pra vocês terem uma ideia, a média de um mamógrafo era comprado por R$204 mil. Hoje um mamógrafo é comprado por R$92.280, uma economia de 55%. Um tomógrafo chegou a ser comprado em média por
chegou a ser comprado em média por R$ 2.246.400. Hoje é comprado por R$ 977 mil reais, uma economia de 57%. Só em equipamentos, o governo federal economizou 477 milhões de reais nesses 14 hospitais que foram comprados. Isso para dar uma dimensão do enfrentamento que nós fizemos aqui nesse plenário, porque também foram mobilizados categorias, muitas vezes desinformadas, ou no ímpeto da garantia do direito adquirido, que não queria a inovação. E nós já estamos um pouco passados pelo debate, e sofri muito durante a gestão que nós tivemos na FUNASA, pelo preconceito que a instituição também tinha, e a gente tentando exatamente readquirir a credibilidade junto à opinião pública. Sabemos que também muitas vezes somos levados a situações denigrem o debate. O debate precisa ser claro e transparente. Muitas vezes, assodadamente, as matérias dos jornais não ajudam no debate. Aqui está acusado de erro médico, está no Mais Médico. E o programa não foi feito, primeiro, de portas abertas, sem nenhuma referência. Muito pelo contrário. O programa fez levantamentos, fez credenciamento, abriu inscrições, priorizou os médicos brasileiros, privilegiou exatamente aqueles que aqui nasceram e aqui estudaram. E as consultas foram feitas, mas às vezes as instituições também erram. E com base exatamente nas instituições, estou aqui com um documento que minha assessoria pegou do Conselho Federal de Medicina, até o dia 3 de setembro, o médico questionado aqui do Mais Médico, Dr. Carlos Mancilha, estava com a situação ativa. Ele era um médico que poderia consultar, que poderia trabalhar no documento do Conselho Federal de Medicina. E só depois que sai a matéria no jornal, no dia 3 de setembro, é que no dia 4 a folha, a página do Conselho Federal de Medicina é modificada para interditado cautelarmente. Então vamos fazer um debate sem levar em considerar o preconceito antes dos fatos. O fato é que a realidade brasileira hoje apresenta carência. O fato é que a realidade brasileira hoje precisa de inovação para que a saúde pública tenha a universalidade que nós queremos. E para isso nós precisamos do elemento fundamental, que é o médico na gestão e na administração e na prestação do serviço da saúde pública no Brasil. Por isso, parabéns aos médicos brasileiros, parabéns ao ministro Alexandre Padilha, que teve a coragem de enfrentamento, e com certeza, como ninguém conserta passado, vamos consertar o daqui para frente. Muito se falou do passado, das críticas do passado. Vamos iniciar, vamos se desvestir do debate eleitoral e vamos... Obrigado. Que não que sejam menos importantes. Um segundo encaminhamento. Ministério de Santos, no meu estado de São Paulo.